Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 24 de dezembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, sempre nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre a partir das 9 horas da manhã de domingo, ou no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite e também na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber todas as semanas as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso Bispo Dom José e também todo o programa Razões da Fé que nós publicamos a cada semana. Neste domingo, 24 de dezembro, quarto domingo do Advento, na parte da manhã e já na parte da metade da tarde em diante, já celebrando a véspera do Natal do Senhor, nós vamos falar sobre a Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, Diocese de Caxias do Sul, um caminho de comunhão, participação e missão. Nós temos como convidados, então, nosso bispo Dom José Gislon, que é frade capuchinho, graduado em Filosofia e Teologia, mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atual presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, e então, desde 8 de setembro de 2019, o quinto bispo da nossa Diocese de Caxias do Sul. Olá, Dom José, obrigado pela sua presença. Obrigado, Felipe. Saúdo também todos aqueles que nos acompanham, o programa Razões da Fé pela Rádio Miriam. E temos como convidado o Padre Leonardo Inácio Pereira, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, com bacharelado em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente tem a função de vigário-geral, coordenador de pastoral da Diocese e diretor da Escola Diaconal São Felipe. Olá, Padre Léo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá, Dom José. Olá, os queridos ouvintes da Rádio Miriam Caravaggio, e que com tanta assiduidade escutam este programa Razões da Fé. A gente sabe de tantas pessoas que vêm acompanhando e vêm se formando por meio desse veículo de comunicação. Muito obrigado pelo convite e minha saudação a todos. Perfeito. Dom José, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, sobre a Igreja, publicada em novembro de 64, no seu número 4, ela vai descrever a Igreja como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos envolvidos num processo de sínodo, um processo sinodal que o Papa Francisco convocou lá em 2021 e a gente está no meio de todo este processo. Diante desse processo, o que ele, o processo que nós realizamos na nossa diocese, como ele nos ajuda a ser igreja? Bom, primeiramente, Felipe, eu penso retomando a questão da lumingência do Concílio Vaticano II, precisamos sempre ter presente que o Concílio representou também um passo muito importante na vida da Igreja, diante de toda uma realidade de uma humanidade que sofreu uma grande mudança, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento dos meios de comunicação, a facilidade já de transporte, onde várias culturas se encontraram, justamente em questão de toda a realidade da guerra, criando também ou aproximando as pessoas de culturas e realidades diferentes. Isso mexeu muito com o modo de ser igreja, de ser cristão. E o Papa João XXIII era um homem do mundo diplomático que tinha residido em vários países, como núncio da Santa Sé e tudo mais, tinha se envolvido muito na Segunda Guerra Mundial, principalmente na defesa dos perseguidos, etc. Ele viu toda essa realidade humana ferida pela violência da guerra, por todo esse contexto que afetou praticamente toda a humanidade. E ele, quando ele assumiu como Papa, justamente ele tendo presente toda essa caminhada da Igreja, ele pôde perceber e colocou no seu projeto de governo que a Igreja
precisava, assim, dar uma nova resposta diante de uma mudança que estava acontecendo em toda a sociedade. Definir o papel da igreja e a missão da igreja no mundo diante desse novo contexto histórico que se vivia no mundo. E, diante disso, ele convocou, então, o Concílio Vaticano II, que assustou muita gente quando foi convocado, mas, ao mesmo tempo, levou as pessoas a refletirem sobre e definirem ou refletirem sobre a caminhada da igreja. Era uma igreja onde se olhava do ponto de vista hierárquico. Às vezes o povo de Deus, o sacerdócio comum dos batizados, não era muito levado em consideração. A presença dos leigos na igreja como meros espectadores, não participantes, ativos, protagonistas da missão da igreja. E o concílio justamente ele trouxe isso, e trouxe com muita força, né? Esse termo, principalmente igreja, povo de Deus. E essa igreja, povo de Deus, ele trouxe toda uma nova dimensão no ser igreja, onde os leigos, não só pessoas batizadas, participantes da vida de uma igreja, ou assistindo à caminhada da igreja, mas membros ativos da igreja, povo de Deus, exercendo as lideranças, né, ministérios, etc. Então, isso deu uma vida nova à igreja como um todo, né, a própria questão de poderem se expressar liturgicamente na própria língua, a participação na missa, as respostas. Quer dizer, você não ia mais assistir a uma celebração eucarística, você ia participar de uma celebração eucarística. E isso mudou muito na vida da igreja. A questão da catequese, toda essa realidade, digamos, onde os leigos deixaram de ser meramente espectadores para se tornarem protagonistas. E isso, acho que foi um passo muito importante na vida da igreja. Quantas lideranças, né? Quantas pessoas se envolveram na catequese, nas equipes administrativas, digamos, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, o resgate do diaconato permanente na vida da igreja, né? O papel dos jovens também na questão da igreja, que são todas realidades muito bonitas, que trouxeram vida nova à igreja. Uma igreja muito mais participativa, uma igreja mais próxima, acho que todas as realidades bonitas. Mas vemos também que depois de toda essa caminhada de 50 anos ou mais, a igreja num mundo que muda muito rapidamente, onde tivemos toda a realidade da derrubada do muro, digamos, de Berlim, da cortina de ferro, essa proximidade, principalmente entre o leste europeu, né, e o Oriente e o Ocidente, esse novo contexto social no mundo da humanidade, fez com que a igreja também, digamos, começasse a rever essa caminhada toda da sua missão. E o Papa Francisco, acho que fez uma coisa muito bonita. Nós tivemos, primeiramente, um ciclo da igreja com João XXIII, o Papa Paulo VI, né, depois o breve pontificado do João Paulo I, um longo pontificado do Papa João Paulo II, que trouxe também toda uma experiência da igreja da Polônia, de uma igreja que via atrás da cortina de ferro, por assim dizer, do mundo comunista. Depois tivemos todo esse pontificado também mais breve do Papa Bento XVI, um homem da Europa, um homem catedrático, que conhecia o mundo universitário, mas um homem intelectual, um teólogo finíssimo, um homem que já estava, digamos, dentro do Vaticano, onde por muitos anos ele conduziu justamente a congregação da doutrina da fé. Então ele conhecia todas as potencialidades, mas também as fragilidades da dimensão da vida da igreja como um todo. Quando ele se retirou, quebrando um tabu de mais de 400 anos, que viu que as forças não davam mais para estar à frente da sede de Pedro, eles escolheram, o conclave escolheu um papa latino-americano, né? Justamente o cardeal Bergoglio, aqui da América do Sul, é um jesuíta de formação, digamos, teológica, acadêmica, pastoral, um homem que era, digamos, arcebispo cardeal de uma grande diocese, da grande Buenos Aires, que conhecia toda a realidade de uma igreja, digamos, das periferias, né, onde envolvidas lideranças, todo esse contexto, essa caminhada da igreja latino-americana que fez desde, né,
do primeiro encontro no Rio de Janeiro, depois temos Puebla, temos, digamos, antes temos Medellín, depois Santo Domingo, depois justamente Aparecida, todos esses documentos que marcaram muito a igreja latino-americana. E ele percebe que a igreja, dentro desse contexto histórico como um todo, a realidade do cristianismo da Europa, da igreja na Europa, as novas igrejas, digamos, da Ásia, da África, acho que todo esse contexto que vive a humanidade como um todo, e essa corrente migratória hoje que perpassa todos os continentes, né, são pessoas também que trazem na bagagem uma riqueza espiritual e das igrejas de onde vêm, mas também de outras culturas, de outras religiões. Mas a igreja tem que continuar sua missão no mundo nesse contexto. E o Papa Francisco, olhando tudo isso, olhando também essa realidade do mundo em mudança, toda essa parte da salvaguarda da criação, ele começa a preparar a igreja para ser uma igreja em saída, que ele pontuou desde o começo, uma igreja missionária, uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, né? Uma igreja que sabe ser mãe, né? É uma igreja que tem o rosto, né, do pai, mas também um coração de mãe na realidade do povo de hoje. E em cima disso ele prepara a igreja para celebrar o sínodo. E começa justamente ouvindo as bases. Né? Ouvindo as bases, envolvendo também os leigos e leigas. Esse sacerdócio comum da igreja. E foi tão bonito, porque embora prejudicada pela pandemia, de certa forma, na caminhada preparativa e tudo mais, mas na primeira assembleia do sínodo que aconteceu agora em outubro, nós vimos o quanto foi importante a participação de homens e mulheres, de diáconos permanentes, de religiosos, religiosas, os leigos, as leigas, não só meros espectadores do sínodo, mas participantes ativos da Assembleia Sinodal, podendo votar, manifestando opiniões, tudo isso. Eu creio que aqui eu acho que é um momento para rendermos graças a Deus. Porque é um momento em que nós, como igreja, nos colocamos na escuta de Deus, mas também abrimos o nosso coração para deixar que o Espírito Santo ilumine os nossos passos. De igreja, povo de Deus, a caminho da casa do Pai. Porque se nos fecharmos da nossa autossuficiência, nós perdemos, por assim dizer, o fio condutor da nossa história e o fio condutor de que trabalhamos no projeto de Deus, não no projeto humano. Porque a igreja não nos pertence, nós somos parte da igreja. Né? E a igreja tem uma missão que é anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, viver a sua ação missionária no mundo em todos os momentos da sua história. Nós passamos, a igreja continua com a sua missão. E nós sim, eu acho que em cada um de nós pode ser protagonista no seu tempo e nesse momento, na caminhada da vida da igreja, como aconteceu ao longo desses 2000 anos. Mas para isso nós devemos somar com uma igreja, nos sentirmos igreja. Porque se nós estamos na igreja, mas não nos sentimos igreja, ou queremos ser uma igreja independente, com o nosso pequeno grupo, nosso pequeno movimento, nós acabamos fragilizando a caminhada da igreja e, acima de tudo, nos segregando dessa caminhada de comunhão da igreja. E eu aprendi com os ensinamentos de São Francisco, que também era um momento muito conturbado da Idade Média, né, toda a questão das cruzadas e tudo mais. E São Francisco deixou um grande legado de comunhão, né? Num tempo que tinha tantos grupos que questionavam o papado, queriam reformar a igreja, e ele começou justamente ouvindo o crucificado, o Cristo despojado da cruz. Mas ele também peregrinou de Assis a Roma, a pé, para pedir ao Papa se podia viver o Evangelho no seu tempo, e ele queria viver o Evangelho justamente em comunhão com o sucessor de Pedro. Eu penso que essa é uma grande lição que Francisco deixou para todos nós, né? A gente caminhar, dar pequenos passos, mas caminhar juntos. Porque às vezes nós queremos voltar ao passado, em vez de ter um olhar de esperança em relação ao futuro, de caminharmos juntos. E eu acho que isso é muito forte, né? Lembrando também de toda a dimensão, os desafios dos apóstolos de Cristo, de Jesus, que convidou-os, preparou-os para a missão, e alguns deles também tiveram o desafio de querer voltar, abandonar a caminhada com o Senhor
e voltar, digamos, para as redes, para os bancos, para a banca de imposto, porque às vezes a proposta do Evangelho que Jesus fazia era uma proposta difícil. E sempre foi e sempre será. Porque requer uma abertura de coração, assimilar os valores do Evangelho e acolhê-los na vida e na missão, nos passos de dia a dia. Eu penso que esse é o grande desafio também para todos nós, que somos igreja na realidade de hoje do terceiro milênio. Sermos, primeiramente, povo de Deus a caminho da casa do Pai. Isso que Dom José nos traz é bem importante e elementar em todo esse processo, desde o Concílio Vaticano II, e que Francisco reaviva isso neste processo do sínodo. O Papa, na Evangelii Gaudium, que é o seu primeiro documento do seu pontificado, ele nos ajuda a compreender sobre a dignidade dos católicos. No número 102 ele vai dizer o seguinte: a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e de uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. E o processo sinodal, essa primeira assembleia do sínodo, no relatório de síntese, reafirma bastante a questão da dignidade batismal. Padre Léo, como ajudar o povo de Deus, ou seja, a igreja, a compreender a sua dignidade batismal? Bom, primeiramente, eu gostaria de partilhar uma experiência que eu tive esses dias visitando os enfermos de uma paróquia daqui da nossa diocese. Passei a tarde visitando os enfermos que são visitados pelo senhor Celso Bernardi, lá da paróquia São Marcos de Otávio Rocha, e me ajudou muito essa experiência. Por quê? Porque aquelas montanhas daquela paróquia, aquelas terras, aquelas produções todas, aquelas propriedades e aquelas pessoas que vivem lá, a gente muitas vezes nem imagina, né, a quantidade de pessoas que estão até nas suas casas sofrendo por causa da doença, por causa da idade. E essa visita, uma coisa tão simples e que acontece todo mês por parte deste ministro da comunhão eucarística, me ajudou a refletir sobre o papel dos leigos, que é tão fundamental. Quer dizer, uma pessoa que tem consciência de que ela é amada por Deus, uma pessoa que tem consciência de que ela é membro da igreja, membro de uma família, de um corpo eclesial, ela se dispõe a servir. É o caso desta pessoa que me acompanhou nestas visitas e como foi importante para aquelas pessoas idosas e doentes receberem a Eucaristia, a unção dos enfermos, a presença do sacerdote, enfim. Eu estou partilhando porque a mim fez muito bem para poder me dar conta de que naquelas montanhas, naqueles lugares assim com difícil acesso, o povo de Deus, ele vai, ele serve, ele se dispõe a colocar-se a serviço desses irmãos que estão tão necessitados. Então, eu entendo que para que o povo de Deus possa compreender a sua dignidade enquanto membro da igreja, enquanto pessoas que estão vivendo a dimensão batismal, eu creio que é importantíssimo 3 aspectos, eu ressalto aqui. O primeiro, para termos a nossa identidade fortalecida, aliás, a gente só pode dialogar com alguém quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente tem uma identidade, a gente sabe que nós somos assim, nós não somos assado, nós temos essas características, somos desta forma, não é? E quando temos os 3 vínculos de comunhão conscientes na nossa mente e no nosso coração. O primeiro vínculo que a Unitatis Redintegratio nos apresenta, que é o Concílio Vaticano II nos apresenta, o vínculo da fé. Quando nós rezamos o creio, nós estamos professando uma fé comum. Uma fé que é
professada por todo o povo de Deus. Nós cremos em Deus que é Pai, que ama, em Jesus que é o Filho de Deus, nós cremos no Espírito Santo, na igreja, nós cremos na comunhão dos santos, né? Então, esse vínculo da fé, ele é fundamental. A gente precisa ter consciência disso. E não muitas vezes, como fazemos, rezar o creio assim, simplesmente como uma fórmula pronta, né? Na verdade, é uma fórmula que carrega em si 2000 anos de história, né? Então, nós professamos esta fé. Essa é a nossa identidade, temos esta fé. O vínculo dos sacramentos. Nós nascemos no batismo, nós nos alimentamos da Eucaristia, é a fonte, o ápice da nossa vida cristã, a Eucaristia. E, finalmente, o vínculo da comunhão. Nós, quando somos batizados, muitas igrejas têm esse costume, né? Tem na sua arquitetura a pia batismal logo na porta da igreja, exatamente para dizer-nos que, quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros desta família. Mergulhados no sangue do Cordeiro, nós fazemos parte desta grande família que é a igreja. Então, para que as pessoas possam ter esta consciência, eu acredito que precisamos, enquanto igreja, fortalecer esses 3 vínculos. O da fé, o da vivência sacramental e também o da comunhão. Comunhão com o Papa, como dizia Dom José, comunhão com o bispo, comunhão com os sacerdotes, mas comunhão também com os irmãos da mesma comunidade que nós fazemos parte. Muito bom. Nós estamos nesse processo falando sobre a história também e a vivência da nossa Diocese de Caxias do Sul, que no próximo ano vai completar os seus 90 anos. Nós sabemos que a nossa diocese é extensa em território, tem um grande número de paróquias e comunidades e também de habitantes. Dom José, como é que é para o senhor encontrar o povo de Deus dessas diversas culturas e diversos jeitos de ser igreja também nas nossas comunidades e paróquias? Olha, como pastor e bispo, acho que sempre quando a gente encontra o povo de Deus, a gente tem mais consciência, isso nos dá mais consciência da missão que é esse serviço à igreja, ao povo de Deus como um todo. Porque o rosto do povo de Deus, eu sempre digo, são realidades marcadas por um caminho percorrido na fé, na realidade socioeconômica, tudo aquilo que diz respeito à realidade desse povo que vive na nossa região. Nós temos realidades muito distintas. Nós temos a realidade dos campos, né, aqui de São Francisco, de Cambará, de Jaquirana, Casusa, toda essa realidade, digamos, onde é a parte mais antiga, por assim dizer, habitada da nossa diocese, que isso remete ainda ao tempo do Império, toda aquela realidade, aquelas pessoas que viviam, digamos, nos campos distantes e tudo isso. E ali viviam também, naquela forma tradicional, a sua fé, cultivavam a sua fé, a devoção aos santos, né, os eventos principais que quando o padre fazia a visita às comunidades, eles se encontravam, celebravam. E sabemos que isso é uma marca muito forte nesse contexto nosso, mas em tantas outras realidades do Rio Grande do Sul, da campanha e tudo mais. Né? E temos também toda a realidade do mundo da imigração, que marcou muito o desenvolvimento da Serra, a fundação das comunidades, das paróquias, etc., que foi muito forte justamente no final do século XIX e, digamos, a primeira metade do século XX, onde a maioria das nossas paróquias praticamente são fundadas nesse contexto. Depois nós temos uma realidade diferente a partir dos anos 70, quando começa, digamos, uma realidade, um desenvolvimento urbano muito forte, onde a nossa região aqui da Serra, principalmente Caxias e Bento, mais essa realidade como um todo, depois alargada também, digamos, por Flores da Cunha, Garibaldi, a realidade de Carlos Barbosa, a questão industrial, que atraiu muitas pessoas de outras realidades do Rio Grande, mas também de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná. Então, o rosto do povo de Deus é um rosto, digamos, onde que tem o nosso luso português, né, do tempo do Império, com o seu jeito de ser igreja, de ser cristão, do jeito de ser comunidade. Nós temos o rosto do migrante que veio de um contexto, digamos, do norte da Itália, mas tudo isso,
Nós temos algumas realidades também de presença de alemães, de poloneses, que também trouxeram na bagagem toda uma realidade espiritual, cultural, e aqui também formaram novas comunidades. Depois nós temos a expansão das colônias, né, para além do Rio da Prata, tudo isso, mas também temos essa realidade dessas milhares de pessoas que vieram em busca de uma nova vida no contexto da indústria, no contexto do desenvolvimento da Serra Gaúcha. Os nossos bairros, as nossas cidades, né, têm o rosto de tantas realidades culturais, digamos, diferentes. Mas é o rosto sempre do povo de Deus. Eu acho que como igreja, por isso a igreja, ela é sempre, ela é mãe porque acolhe todas essas realidades. E uma das missões da dimensão pastoral, missionária da igreja, é justamente ajudarem essas pessoas a se integrarem na vida da comunidade, formar comunidade. Porque se eu vou numa paróquia que tem 100 anos ou mais de existência, marcada pelos imigrantes que vieram 130, 140 anos atrás, é um jeito de ser igreja, de viver a paróquia como sociedade, da comunidade e tudo mais. Se eu vou num bairro, numa cidade, tem tantas pessoas que às vezes não têm afinidade cultural e tudo mais, mas têm afinidade da fé. Não, só que essa afinidade da fé ela precisa ser construída para se tornar comunidade. Ajudar essas pessoas a criarem uma consciência de comunidade. A comunidade vai construída. Ela não acontece de uma forma mágica, porque chegaram pessoas de tantos lugares, automaticamente acontece a vida em comunidade. A vida comunidade é construída. E aqui é muito importante a dimensão das lideranças, a dimensão do sacerdote, do diácono, do religioso, que é ajudar essas pessoas a se encontrarem em comunidade, se sentirem em comunidade e celebrarem também a vida de fé em comunidade. E a nossa diocese de Caxias do Sul, principalmente depois dos anos 70, 80, ela passou por essa grande experiência e continua passando. Com menor intensidade, porque o fluxo de imigração interna hoje diminuiu bastante, mas nós temos novas realidades. Nós temos hoje os venezuelanos que estão ali, né, inseridos também na realidade do comércio, da indústria. Nós temos as pessoas que vêm de outras realidades ainda, quando é o termo da colheita das frutas e tudo mais. Então nós temos realidades em que requer sempre da igreja essa abertura para acolher. Né? Quando o Papa Francisco, uma igreja de portas abertas, que acolhe o diferente e insere ele na caminhada da igreja. E eu tenho visto por aí algumas paróquias onde eu vou, comunidades, crisma, quantas pessoas, jovens, adultos, que vieram de fora, de outras realidades, que estão se inserindo na igreja, também buscando os sacramentos na igreja e sendo preparadas pelas lideranças, pelas catequistas, para que possam se inserir também numa caminhada celebrativa da vida da igreja, recebendo também os sacramentos na igreja. Eu penso que tudo isso faz com que a nossa diocese tenha tantas realidades diferentes, mas ao mesmo tempo temos uma coisa bonita, essa disponibilidade dos nossos leigos e leigas de se colocarem a serviço do Evangelho também nas nossas comunidades. Quantas mil, digamos, zeladoras de capelinhas nós temos na nossa diocese? Quantas catequistas, né? São milhares de catequistas, ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Nós temos as equipes administrativas, os conselhos pastorais. Nós temos toda essa realidade, digamos, muito dinâmica, né? Os pastorais, os movimentos que estão a serviço das nossas comunidades, a serviço da igreja. E graças a isso, a igreja pode marcar presença em tantas comunidades, às vezes reduzidas. Eu tive a experiência no próprio sábado passado, quando eu fui no interior de Cambará ministrar o sacramento da confirmação, unção com santo crisma. Uma realidade que não conhecia. Né? Mas lá também tem um povo de Deus que celebra a sua fé. Até eu disse que o Natal para mim vai ter um outro sentido, porque eu tive a oportunidade de estar lá e ver, conhecer o rosto daquele povo de Deus que lá também celebra a sua fé. Assim como temos em Cazuza, Rincão dos Cref, em tantas outras realidades. A gente vai lá no interior de São Jorge, Guabiju, né? Mas ali está o povo de Deus. E esse povo de Deus que celebra a sua fé, né? Que cultiva a sua espiritualidade e, acima de tudo, que vive a sua dimensão de povo de Deus inserido no contexto do mundo do trabalho, no mundo da comunidade, né? Com todos os desafios do dia a dia, mas também levando no coração a força da fé e a força da esperança que nos motiva a continuarmos a nossa peregrinação nesse mundo.
Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 24 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 24 de dezembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema, Diocese de Caxias do Sul, um caminho de comunhão, participação e missão. Nossos convidados, o bispo diocesano, Dom José Gislon, e o coordenador de pastoral e vigário-geral, Padre Leonardo Inácio Pereira. Padre Léo, nós falávamos anteriormente sobre também os vínculos necessários para ser igreja, para se sentir igreja. E a igreja ela existe para evangelizar. Diante disso, quais são os principais desafios pastorais da nossa Diocese de Caxias do Sul? Bom, eu penso que um pressuposto para a gente pensar a evangelização é olhar um pouco a realidade que estamos inseridos. O Dom José há pouco nos fazia um mapeamento, assim, da realidade da nossa diocese, as diversas culturas, os diversos grupos humanos aqui presentes, as diversas realidades sociais, econômicas que a gente vivencia, né? A gente conhece, enfim. E também a dimensão religiosa. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou aqui em Caxias e foi numa igreja e ela ficou sentada naquela igreja durante meses no mesmo lugar. Ela ia todos os dias todos os domingos na missa, e num determinado momento, depois de alguns meses, ela tomou a iniciativa de ir falar com o padre. E ela disse assim: padre, olha, eu vim aqui uns 5, 6 meses, sentei-me sempre no mesmo lugar, e nunca alguém apareceu para me perguntar quem eu era, né? Então, essa é uma realidade que nos chama muito atenção, porque a evangelização ela implica a totalidade do ser que é evangelizado. Então, quando alguém se deixa tocar pela palavra de Deus, ela se deixa tocar na sua inteireza. Então, no seu intelecto, nos seus sentimentos e também na sua vivência relacional. Nesse mapeamento que Dom José nos falava, alguns elementos são bem interessantes de serem ressaltados. Porque nós temos em torno de 980 comunidades na nossa Diocese de Caxias do Sul, aliás, 980 igrejas. Comunidade é diferente de igreja, né? A gente acha que muitas vezes ter a igreja significa ter uma comunidade ali. Mas nós sabemos que existem muitas fazendas, até nos interiores do nosso campo, onde a família tem a sua capela, mas ali não existe uma comunidade com diversas famílias que se reúnem para alimentar a sua fé. Tem aquela família que sustenta. Então, eu penso que dos grandes desafios hoje é nós aprofundarmos o que significa evangelizar. Porque o Papa Francisco, nos seus documentos, especialmente naquele primeiro que foi carreira solo, né, a Evangelii Gaudium, porque o primeiro mesmo ele escreveu junto com o Papa Bento XVI, Lumen Fidei, né, exato. Então, mas o primeiro próprio do Papa Francisco, ele vai trabalhar assim de forma belíssima o que significa evangelizar, que é anunciar a palavra, deixar-se tocar por esta realidade e deixar que esta palavra seja capaz de transformar a realidade que circunda. Algumas pessoas pensam que evangelizar é simplesmente comunicar uma palavra com unção, com poder, com autoridade, mas não é só isso. Evangelizar significa permitir que aquela palavra comunicada ela tenha uma força transformadora da pessoa, transformadora da sua família e da sua realidade. Então, o primeiro desafio que eu diria que para a nossa igreja, não só a nossa diocese, é nós
valorizarmos a evangelização enquanto tal. Porque nem sempre, a dimensão da tradição ela é fundamental, mas nem sempre eu ter nascido num berço católico significa que eu seja católico e entenda a vida da comunidade como é uma comunidade, uma igreja, com aqueles 3 vínculos que no bloco anterior eu partilhava. Um primeiro desafio é talvez uma purificação no que significa evangelizar. Segundo ponto que eu acho que é essencial é que as nossas comunidades, e esse é um desafio para toda a nossa igreja, mas para a nossa diocese também, é que as nossas comunidades sejam espaços de acolhida. O sínodo vem trabalhando muito essa realidade, né, do acolhimento. Como nós acolhemos os irmãos. Né, as pessoas, aqui eu dei o exemplo daquela moça que ficou tantos meses sentando-se no mesmo lugar, até para mostrar para as lideranças daquela comunidade que ela existia. Né? Então, a questão do acolhimento, um desafio tremendo nos tempos de hoje. Que não é só receber na igreja e entregar o folheto da missa. Acolher significa saber o nome, a cor do olho, a gente ter uma proximidade, saber dos problemas que essa família está enfrentando. Conhecer o tom de voz. E por isso é realmente exigente. A evangelização, quando toca, ela toca tudo, né? E eu diria ainda um terceiro desafio, e assim eu concluo, tem muitos outros, mas eu destacaria esses 3, é como ser comunidade. Como a gente pode ser comunidade a serviço dos pobres. Porque o Papa Francisco, ele, logo que assumiu o seu pontificado, ele disse assim: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Então, como nós, enquanto comunidade de fé, podemos ter esse olhar para os mais necessitados? Porque talvez não seja o mais necessitado, pode ser aquele que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem um trabalho, mas também pode ser aquela pessoa que está com depressão, que está sozinha, que está abandonada, que está num lar, num asilo, ou está num espaço de acolhimento do governo, né? Então, como que essa comunidade ela tem o olhar para esta realidade que é uma realidade querida por Jesus? Ele quer olhar para estas pessoas com especial atenção. Então eu diria isso, né? Então, como organizar tudo isso é o trabalho da pastoral da nossa igreja. Então, a evangelização, a liturgia que está implícita na evangelização, o acolhimento das pessoas e a formação das comunidades para servir os mais pequenos. Eu sigo com o Padre Léo nessa tônica. Padre Léo aponta esses nossos desafios e recordando que Dom José, o mapeamento de Dom José no bloco anterior, falando sobre as diferentes realidades do povo de Deus na nossa diocese. Como a gente pode, Padre Léo, caminhar juntos nessa igreja diocesana, na unidade, considerando a diversidade dos dons e carismas, né? Já existe um belo trabalho que os movimentos fazem de trabalho, um caminho de unidade. Como é possível a gente também inserir as pastorais sociais, as pastorais, os projetos todos, que eu acho que é isso também uma das tônicas da própria coordenação de pastoral. Há poucos dias nós tivemos a Assembleia do Povo de Deus aqui na nossa diocese, no Santuário de Caravaggio. Em torno de umas 200 pessoas estiveram presentes, padres, religiosos e a maioria, leigos e leigas, que estiveram ali nos ajudando a pensar como podemos ser esta igreja acolhedora a serviço dos irmãos mais necessitados. E agora, olhando os relatórios, a gente vai percebendo tantas coisas que o Espírito Santo suscitou ao longo daquela manhã de formação e encaminhamentos. Acho que uma das coisas importantíssimas que precisamos crescer é na escuta deste povo. Na escuta, porque talvez a gente não vá conseguir fazer coisas muito extraordinárias como planejamento para os próximo ano, né?
mas as ideias que foram suscitadas das pessoas que estão à frente do povo de Deus naquelas respectivas comunidades nos dão como igreja, como organização da igreja na coordenação e pastoral, um olhar atento para essas realidades, porque uma coisa é a realidade de São Francisco de Paula, outra coisa é a realidade de Garibaldi, Carlos Barbosa, outra coisa é a realidade de Nova Prata, de Flores da Cunha. São realidades diferentes, necessidades diferentes, e que vai implicar para a nossa coordenação de pastoral este próximo ano, que vamos iniciar, um exercício gigantesco de visitações às realidades, aos conselhos, e especialmente a rearticulação dos conselhos paroquiais e comunitários. Essa é uma prioridade que a gente está percebendo de extrema urgência em nossa Diocese de Caxias, né? Especialmente as paróquias e comunidades que não têm conselho, esta deverá ser a grande instância de escuta das necessidades do povo daquelas realidades, para a gente poder formar, acolher e missionar. Perfeito, Padre Léo. Dom José, então, como falávamos, nós estamos às portas de celebrar os 90 anos da nossa Diocese, em 8 de setembro de 2024. O que dizer dessas 9 décadas e como olhar o horizonte? Olha, eu vejo a caminhada da nossa Diocese é uma caminhada muito bonita, porque ela nasceu com a força da presença dos imigrantes, né, que vieram de outras realidades e aqui, digamos, constituíram comunidades, foram pioneiros. Não era só a questão da igreja, espaço de celebração, mas era também o hospital, era a escola, era tudo aquilo que envolvia a vida do povo de Deus. Em cima disso, né, nós temos que ter presente que no Rio Grande, na época, ainda só tinha a Arquidiocese de Porto Alegre, a Diocese de Santa Maria, Pelotas, e a Prelazia de Uruguaiana, que toda a nossa região aqui da Serra, em parte, pertencia ou à Arquidiocese de Porto Alegre, ou então a Diocese, uma parte, de Santa Maria. E quando as pessoas começaram a se mobilizar justamente para criar essa diocese, a gente soube que teve resistências, né? Mas as pessoas foram bastante persistentes. Você imagina que em pouco tempo chegaram aqui, montaram as comunidades e constituíram também uma diocese nessa realidade. Então foi um passo bastante importante. E eu penso que toda essa caminhada de 90 anos, ela teve a marca muito forte dos bispos que aqui, né, estiveram à frente da diocese, lembrando do primeiro bispo, Dom José Barré, que praticamente lançou as bases de toda a diocese no campo da formação, com o seminário também Aparecida, com toda essa realidade que envolve também a formação dos presbíteros, do presbitério, mas também, digamos, as dezenas de congregações religiosas masculinas e femininas que se fizeram presentes na diocese, né, no passado também com seminários, casas de formação, atuando fortemente no campo da educação, no campo da saúde. Acho que tudo isso é uma marca que ainda temos na nossa diocese, fruto de toda essa caminhada histórica, que em cada momento, digamos, teve as suas exigências. Imagina que uma diocese criada ali às vésperas praticamente de começar a Segunda Guerra, tudo aquilo que significou o período da guerra, também no contexto aqui da própria realidade diocesana, marcada fortemente por uma cultura italiana, vêneta. Depois, o pós-guerra, essa nova realidade da expansão aqui, do crescimento das comunidades, novas paróquias, mas também começou nesse período uma forte migração daqui, já antes, na Primeira Guerra, para a região, digamos, da região de Erechim, depois o oeste catarinense, o sudoeste paranaense, que levam praticamente muito forte a marca da cultura aqui da Serra Gaúcha, né, dessa realidade aqui. E, então, esse espírito de pioneiro, de desbravador muito forte no nosso povo de berço, ele também foi uma marca que foi acontecendo em outras realidades. Mas isso também temos na nossa diocese hoje. Eu acho que temos um povo assim que tem essa marca histórica,
essa herança dos antepassados e, ao mesmo tempo, esse olhar para a realidade de hoje. Os desafios também no campo da espiritualidade, da questão da vida familiar, a vida de fé em família também, eu penso que passa por um momento de reorganização e, acima de tudo, de redefinição. Nós não temos mais, digamos, a comunhão, muitas vezes, na própria família, de fé, temos realidades diferentes, mas, historicamente, também tivemos todo o envolvimento da diocese em várias situações importantes aqui da Serra Gaúcha, a criação da própria universidade, foi uma marca forte também da diocese, a presença da diocese, como outras questões que envolveram toda a nossa realidade diocesana. Os longos períodos, digamos que os nossos bispos tiveram à frente, principalmente se olharmos Dom José Baré, depois Dom Benedito, o Dom Paulo Moreto, e eram bispos praticamente que conheciam a realidade aqui, que eram filhos dessa igreja diocesana, conheciam toda a cultura, toda essa realidade aqui. O que nós podemos perceber? Que a Diocese de Caxias sempre foi uma igreja também aberta à missão, o espírito missionário. Foi uma igreja onde os padres puderam trabalhar em outras realidades do Brasil, também fora, e trouxeram para a nossa igreja diocesana também essa experiência missionária. Foi uma igreja que teve muito atenta sempre à formação e à especialização do clero, enviando padres para estudar em outras universidades fora aqui do Brasil, além do Brasil, e trouxeram também para a nossa realidade diocesana, para a formação do povo de Deus, também aquilo que receberam ou acolheram dentro de uma caminhada de estudo feita fora do contexto da nova diocese. Mas uma igreja também que pode contar muito com a presença dos religiosos. No campo da educação, no campo da saúde, essa riqueza dos carismas dos religiosos, que marcou muito a nossa igreja diocesana, o campo da comunicação, da imprensa, da rádio, da televisão. Eu acho que tudo isso ajudou muito a nossa caminhada, digamos, da igreja, mas de toda a realidade, digamos, social da Serra Gaúcha. Ela é muito marcada por todo esse contexto como um todo. E uma igreja também que enfrenta os desafios nesse momento histórico, ainda implantando o Concílio Vaticano, onde agora temos todo o desafio da questão do diaconato permanente, da escola diaconal que está ali, que é uma realidade, desse grupo que está se preparando para serem também diáconos permanentes na nossa igreja, além da caminhada, digamos, da formação de novos presbíteros. Hoje nós não estamos mais num contexto de família com muitos filhos, onde tinha todo um conceito de alguém abraçar o ministério presbiteral, a vida consagrada na família. Hoje nós vivemos também essa nova realidade do mundo da secularização, mas é nesse contexto que caminha o nosso povo de Deus. E é nesse contexto que a igreja também tem que dar respostas e continuar seu papel justamente de evangelização. Então, se nós olharmos hoje, temos uma igreja que fez a sua história, construiu grandes monumentos, as igrejas que temos ali, eu digo os templos e tudo mais. Acho que uma marca da fé dos imigrantes, das pessoas que passaram aqui, viveram, tanto na realidade de São Francisco, Jaquirana, que nós fomos, ou Cambará, mas também essa realidade aqui, digamos, de Caxias e de entorno, mas também para além do Rio das Antas, você vai a Antônio Prado, uma Nova Roma. Acho que essa é a realidade e o rosto da Igreja Povo de Deus. Mas o rosto dessa Igreja Povo de Deus, ele foi levado também para outros lugares. Para a realidade da Diocese do Alto Uruguai Gaúcho, da Diocese de Erechim, Frederico, mas o oeste catarinense, o oeste paranaense, toda aquela região de Cascavel, tem o rosto também da igreja aqui da Serra Gaúcha, desse povo de Deus. O Mato Grosso também tem tantas realidades. Então nós podemos olhar assim que foi uma igreja, digamos, nesses 90 anos, que trabalhou fortemente para cuidar da realidade desse povo de Deus a caminho nesse contexto, mas também ajudou a criar o rosto, moldar o rosto de outras igrejas particulares no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Norte, Rondônia, em tantos outros lugares onde esse povo de Deus também saiu daqui para recomeçar a vida em outros lugares, sendo protagonista também em outros lugares. Eu acho que isso é muito bonito, porque nós vemos
o Santuário de Caravaggio. Hoje, quantas pessoas que vêm de outros lugares, porque, embora não nasceram aqui, mas beberam na fonte da vida espiritual familiar, também a devoção de seus pais, dos seus avós, e hoje vêm peregrinar esse santuário, trazendo justamente essa herança de fé, de família, que foi cultivada aqui nessa realidade nossa da Diocese de Caxias do Sul, mas levada também para outras dimensões e, digamos, e passada para as novas gerações. Então nós podemos sim traçar um caminho desses 90 anos e com espírito de gratidão a Deus, por todos aqueles e aquelas, né, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas que construíram essa história de fé nessa realidade, nesse contexto. E souberam e contribuíram para que ao longo de todos esses anos essa história de fé pudesse ser celebrada e, acima de tudo, tivesse a marca desse povo de Deus, mas de uma igreja também peregrina, missionária, de um povo de Deus a caminho. Nós tivemos, assim, grandes momentos na nossa história, nesses 90 anos, mas tivemos também tantas pessoas que deram a vida e contribuíram para que essa história fosse construída. Muitas vezes no anonimato também. No anonimato, né? Através do serviço nas nossas comunidades, tão distantes, né? Mas ali, esse estar a serviço, leigos e leigas, que muitas vezes reuniam o povo de Deus, celebravam, rezavam o terço junto, né? Onde os padres muitas vezes iam celebrar a Eucaristia, às vezes cada 2 meses, cada 3, 4 meses, às vezes 2 vezes por ano, mas a comunidade de fé se manteve viva. E tantos homens e mulheres que se colocaram a serviço dessas comunidades. Catequistas, né? Quantas catequistas, homens e mulheres que colocaram a serviço desse povo de Deus, cuidando da formação de fé das crianças, adolescentes, dos jovens e também de adultos. Eu acho que, por isso, nós celebrar 90 anos é celebrar, acima de tudo, esse povo de Deus a caminho que soube perseverar e soube dar rosto a essa igreja e, acima de tudo, soube ser uma presença, digamos, bonita de fé, de caridade, de esperança, mostrando o rosto de um povo de Deus a caminho, na realidade e nesse contexto de história aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul. Perfeito. Dom José faz essa reconstituição histórica que também nos recorda a importância de darmos continuidade, né? De sermos... Chegamos até aqui, vamos olhar para frente. Sim. E vamos dar sequência. Eu penso que esse olhar aos novos horizontes a partir de uma igreja que vive o processo sinodal, ele é muito importante, porque nos desafia continuamente a prepararmos os leigos para estar a serviço da igreja, prepararmos novas lideranças e, acima de tudo, tendo presente que a igreja não é uma coisa estática, né? Ela é uma instituição que ela tem que se renovar continuamente. E se renovar continuamente significa também envolver novas lideranças e preparar novas lideranças para continuar a missão. Nós não podemos olhar a caminhada da igreja hoje como se ela fosse extinguir quando nós terminamos a nossa jornada aqui. Nós temos sempre que olhar a missão da igreja como continuidade, como depois de nós virá uma próxima geração que dará continuidade, e essa próxima geração também vai levar no coração, né, o caminho recebido, a parte bonita de tudo aquilo que foi construído ao longo da história, mas também vai viver o seu momento, vai ser protagonista do momento da história. Assim como quando nós conversamos com os nonos de 90 a 100 anos, eles têm tantas histórias bonitas da caminhada de fé das comunidades, que saibamos ser construtores também, ou participantes, na construção de uma história bonita também, com o nosso momento histórico, tendo presente que Deus constrói a sua história de amor com o povo de Deus na realidade da vida de cada um de nós e nesse momento também da nossa história. Perfeito, Dom José. Por isso mesmo, eu digo assim, a gente sempre tem que olhar o caminho percorrido, expressar gratidão a Deus, viver o presente com otimismo e o futuro com esperança. Né? O futuro com esperança. Porque eu creio que a humanidade, ela caminha, né, entre, digamos, momentos bonitos e difíceis, mas também constrói a sua história em cada momento, em cada passo que cada um de nós dá, mas também que a igreja dá, que a comunidade dá. Por isso, olharmos sempre o futuro com esperança.
né? Não com desânimo, não com senso de pessimismo e não com medo, porque o medo nos paralisa, né? Mas a esperança nos motiva a atuarmos hoje para sermos protagonistas também de um futuro que virá amanhã. O Natal nos enche de esperança. Nós estamos hoje 24, quarto domingo do Advento na parte da manhã, já da metade da tarde em diante celebrando a véspera do Natal do Senhor. Amanhã, segunda-feira, o Natal de Jesus. Natal é festa da esperança. Dom José, nos dê a bênção neste Natal. Olha, eu quero dar essa bênção, trazendo presente todo esse povo de Deus a caminho. Quero ter presente aqui os nossos queridos avós, muitos casais idosos que vivem sozinhos, realidades distantes, mas ali vive também a dimensão da fé e tem a marca também desse povo de Deus a caminho. Quero trazer nessa bênção os enfermos, as pessoas que trabalham na área da saúde, que estão diuturnamente a serviço da vida, cuidando da vida. Quero trazer nessa bênção também as pessoas que trabalham na segurança pública, né? Policiais militares, bombeiros, policiais rodoviários, tantas situações de homens e mulheres que estão a serviço como cuidadores da comunidade. E as nossas autoridades públicas constituídas, civis, militares, digamos judiciárias, acadêmicas, as nossas lideranças, todo esse povo de Deus, né? Esse povo de Deus. Lembrando que o Natal sempre nos faz olhar a vida, dom de Deus, mas acima de tudo o amor de Deus que toca a nossa realidade humana. Para que possamos olhar para o alto, sabendo que Deus desceu, veio à terra para que nós possamos aspirar e um dia poder chegar no céu e participar do banquete da alegria eterna na casa do Pai. Então que Deus, nosso Pai, fonte de amor e ternura, que expressou todo o seu amor através do seu Filho Jesus, que veio até nós encarnado no seio de Maria, onde recebeu carne, que nasceu numa manjedoura, que foi a estrela, digamos, que iluminou a humanidade, enchendo a humanidade de esperança, porque viu a mão de Deus tocar a realidade humana. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos, abençoe os feridos, os fragilizados, os encarcerados, os empobrecidos e todos aqueles e aquelas também que às vezes do ponto de vista material estão muito bem guarnecidos, mas fragilizados na vida espiritual. Que essa mão de Deus cure as feridas dos corações de todos, restabeleça a paz nos corações e acima de tudo encha de esperança o coração de todos nós, desse povo de Deus a caminho. Que possamos valorizar a vida, a família, a comunidade e, acima de tudo, o dom da vida, dom maior de Deus para cada um de nós. Que tenhamos disponibilidade no coração para sermos instrumentos do amor, da paz e da ternura de Deus no mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal. Muito obrigado, Dom José. Obrigado, Padre Léo, que estiveram conosco hoje. Nós desejamos a todos um feliz e santo Natal. Até o próximo domingo. Fiquem bem.